dia para você, Renato, né? Nós estamos aqui recebendo o Renato, que é assistente social da SEAMEC. Bom dia, Renato. Bom dia, Miriam. E bom dia também para o Jonathan. Ele é psicólogo e coordenador também do SEAMEC. Bom dia, Miriam. Muito obrigado pela oportunidade. O que é o SEAMEC? Atualmente, a gente trabalha com diversas frentes que dizem respeito à criança e ao adolescente em Congonhas. Especialmente aqui em Congonhas, a gente está trabalhando com abrigamento. De 17 anos, eles, no caso, o que acontece? Porque são só até os 17 anos. Sim. E aí? Porque assim, o próprio ECA, ele diz que a criança, ela fica até os 17 anos. 18 anos é maioridade, né? Então, tanto para a questão da restituição familiar como a questão da adoção, que são os dois caminhos que nós trabalhamos, o ECA prevê que a partir da maioridade seja trabalhada a questão das repúblicas, vamos dizer assim, né? Nós trabalhamos tentando criar um movimento de autonomia, vamos dizer assim, para que, caso não aconteça o que nosso processo normal gostaria que fosse, que é ou voltar à família ou ser adotado, para que essa criança no futuro seja um adulto autônomo, que consiga trabalhar, que consiga ter toda a sua vida social da melhor maneira possível. Vocês tentam ainda voltar essas crianças para o seio familiar? Olha, Miriam, é o seguinte. Primeiramente, a gente trabalha com a vinculação familiar, que, primeiramente, o seio familiar, e após esgotarem todas as questões de não conseguir vincular essa criança naquela família, com a questão da adoção. No caso da adoção, também é todo trabalhado um vínculo com a família adotante, que se essa família que pretende a adoção, se ela tem condições, tanto financeiras, psicológicas, e depois disso, a gente ainda fica 6 meses monitorando essa criança, para que veja como está sendo o processo, como a família está convivendo. Agora, pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu desejo adotar uma criança, né? Qual o procedimento, né? O que a pessoa tem que fazer? O que o casal tem que fazer? Tem que ser realmente casal? Como é que é? Né? Explica pra gente. Para começar, não precisa ser casal, né? O ECA, ele prevê que casais, pessoas solteiras, podem também adotar, né? A questão é que nós, no acolhimento institucional, nós trabalhamos muito mais a parte da vinculação e desenvolvimento desse ambiente que será familiar entre a criança adotada e a família, do que o meio para chegar lá, né? Então, essa parte fica a cargo do Ministério Público e do Judiciário da Vara da Infância e da Adolescência, né? Lembrando que a adoção, ela é irreversível, ela é permanente, ela mantém os direitos, né, no sentido que uma criança adotada tem os mesmos direitos, tem o mesmo valor que um filho biológico. Sim. Se tem alguém ouvindo, um casal, né, uma pessoa, o ideal é procurar o Ministério Público, procurar a Vara da Infância e da Adolescência, para que faça o cadastro e aguarde a disponibilidade, né? Sim. Ainda mais porque existe uma fila, sim, uma fila muito grande. Existem pessoas que estão há anos nessa fila aguardando. Por que é tão burocrático? Sendo que, né, tanta criança para poder ser adotada, né? Não sei se vocês saberiam me informar. Bem, no nosso caso, nós recebemos simplesmente o comunicado da Justiça, do MP, então, e a gente trabalha o vínculo. Porém, sabemos de antemão que para que a criança entre no processo de adoção, como até eu disse anteriormente, tentamos trabalhar a família. E esse processo de desvinculação familiar, ele é demorado. E a maioria dos casais e as famílias que estão pretendendo uma adoção, no caso, eles querem um bebê. Aí você imagina a condição. Eu quero um bebê, mas aquele bebê primeiro, ele tem que ser trabalhado no âmbito familiar, família sanguínea mesmo. E nisso, a justiça tem todo um trâmite, tem um processo demorado. Sim. E quando é esgotado as questões familiares, normalmente essa criança já tem uma certa idade. Isso. E na fila, a maioria, eu não sei a porcentagem correta, mas a grande maioria quer uma criança, um bebê. E nisso a gente pode
vê que ficam na espera de uma criança pequena, e infelizmente até acontecer uma questão que uma criança, bebê, venha para uma possível adoção, ela já cresceu. Já cresceu e já não passa nas exigências que essa família faz, porque existe famílias que querem uma criança, entre aspas, normal, né? E tem famílias que... E existe uma outra fila também, que é para crianças deficientes. Existe também esses dois, sim, então, essa separação. É importante a gente colocar também que a adoção, né, numa ordem de fatores, ela é a última alternativa possível, né? Porque o nosso trabalho, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da rede de segurança da criança e do adolescente, é para que essa criança volte ao seu seio familiar. A gente precisa pensar que uma destituição familiar é um processo doloroso, como o Renato acabou de falar. É demorado e doloroso, né? A criança sair do seu espaço familiar, as problemáticas familiares que levam a isso. Então, nós temos toda uma parceria de trabalho com CREAS, CRAS e outras instituições para que a adoção não seja necessária. Mas, quando chega-se ao final, e aí é importante, eu acho até muito importante nós termos esse tipo de diálogo aqui, porque a adoção ainda tem muitos mitos, muitos medos envolvendo. Quando chega nesse processo e quando chega a um processo adotivo, é uma coisa garantida por lei e uma decisão que foi tomada com cuidado e com cautela, né? Então, a gente não vira hoje e fala assim, vamos colocar para adoção. Sim, não, é um processo que já foi mais moroso, Miriam. Se a gente for pensar depois das alterações com a Lei 12.069 de 2009, o processo ainda ficou menos moroso, que ainda era mais demorado, mais complicado. Mas como o Renato também comentou aqui, é um processo complexo, a gente não pode fazer uma coisa rápida, né? Então é um processo que exige cuidados. É por isso, é claro que eu acredito, pelo que a gente tem visto, que o Ministério Público tem procurado melhorar a fila, facilitar, mas tem essa questão que o Renato falou, a questão da expectativa do casal que adotar. A gente sabe que até 6 anos, 7 anos, as crianças são mais fáceis de adotar. A partir de 7 anos há uma resistência muito grande. A gente não está nem falando de adolescente, né, que é uma situação muito mais delicada. Então, é mais difícil as pessoas quererem, né? Sim, bem mais difícil. O CEAMEC, né? Agora ele passou aqui para cima da Basílica, atrás do posto de saúde, né, da Basílica. Isso. E quantas crianças são atendidas lá atualmente? Atualmente são 3 crianças, né? Atualmente temos 3 crianças abrigadas. Sim. A casa em si, ela já tem os moldes de uma casa-abrigo que teria uma capacidade de 20 crianças. Ela ainda está em obras. Nós temos a parte funcional, pleno funcionamento, porém estamos em obras para colocar um escritório e ter uma condição mais confortável para as nossas crianças. Uma estrutura futuras. Ainda melhor, né? Sim. Elas, no caso, igual, educação e tudo, estudam lá ou fora? Quando, né, agora deve ser a faixa etária menorzinha, né? Isso. Mas quando vai crescendo? A convivência da casa, a ideia de um abrigo, de uma casa, é que ela seja o mais parecido possível com um ambiente familiar. Então, a criança ela vai para a escola normalmente, se ela for idade de creche, ela vai para a creche normalmente, ela continua sendo coberta pelo SUS, pelo posto de saúde, pela odontologia, ela conta com serviços como Serpai, que nós temos aqui em Congonhas, né, com o núcleo também, né, então, ela continua sua vivência normal infantil. A diferença é que, a partir do momento que ela está abrigada, nós, do acolhimento institucional, nos tornamos os guardiões legais dessa criança, né? É a única diferença. Mas nós tentamos até mesmo porque é complicado para a criança chegar no abrigo, né? Hoje nós temos uma peculiaridade, que nós temos crianças numa faixa entre 2 a 7 anos. Nós temos essa peculiaridade. Então, são crianças que, de alguma forma, estão já num processo que não sentem de maneira tão agressiva, vamos dizer assim. Mas imaginar que uma criança de 5, 6, 8 anos, que foi tirada do seio familiar, acabou de chegar, se essa casa tiver um molde institucional, engessado, isso vai ser mais doloroso ainda. Mais difícil Exatamente. ainda ela se acostumar, né? Então a gente tenta manter a casa o mais familiar possível. E é bom pontuar que, por ser uma casa, sim, muitas pessoas reclamam, mas ela não tem identificação, é difícil de achar, mas pela condição das crianças verem aquilo como uma casa. Se a gente colocar uma placa, abrigo institucional,
vai ter um pesar. E aquela história de orfanato já fica muito obsoleta, né? E muito pesada para que aquela criança veja, eu moro no orfanato. Não, ele mora numa casa, tanto que o nome hoje é casa-abrigo, exatamente para tirar aquele pesar antigo de orfanato e aquela convivência de orfanato, que, no caso, no passado, a adoção era comum, não existia vínculo familiar novamente readaptado, que era naquela estatística antiga do Código de Menores, que era anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Um aspecto que eu queria também salientar, Miriam, antes de entrar na questão das campanhas e das doações, é que pode parecer, para quem está ouvindo, falar, nós temos só 3 crianças, né? Então, por que mudou? Porque a gente tem que pensar que o serviço de abrigamento é um serviço perene. O que isso significa? Nós estamos à disposição na necessidade de precisar do abrigamento. Então, nós precisamos dizer que ainda bem que temos 3 crianças, porque isso significa 2 coisas. Significa que a rede de segurança e de manter o direito da criança e do adolescente está funcionando, e que nós, do abrigamento, estamos trabalhando para que essas crianças não fiquem ali. Né? A ideia não é uma ideia de que tem que ter 20 crianças. Não, a ideia é que aquela casa, o próprio estatuto, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o nosso projeto político-pedagógico prevê isso, que a estadia da criança, ela é passageira. Ela vai ficar com a gente, o ideal é entre 6 a 18 meses. Então, a gente trabalha para que a criança que esteja ali volte para a família ou vá para um caminho de adoção. Então, é muito importante que a população entenda que não é porque nós temos menos crianças que nós não temos necessidades. Né? O nosso serviço é perene, ele funciona 24 horas por dia, o ano inteiro. Então, hoje, nós não costumamos brincar lá no abrigo, né? Às 10h01, nós estamos com 3 crianças. Mas pode acontecer de eu e Renato voltar agora e falar, olha, tá chegando mais crianças. Né? Já teve caso de chegar 7, 8 crianças ao mesmo tempo. Então, a estrutura que nós temos hoje, uma estrutura muito boa, e aí a gente entra no ponto das campanhas e das doações, é uma estrutura que atende 20 crianças muito bem. Né? Nós antes estávamos numa casa que atendia em torno de 10, já teve 14, mas hoje nós temos uma estrutura para 20 crianças. Sim. Só que, como o Renato comentou, essa estrutura não está plenamente pronta. A parte interior, nós fizemos nossa mudança no mês passado e fizemos a nossa inauguração no início desse mês. Tivemos um evento lá na casa que foi muito legal, nós tivemos participação de várias pessoas, foi muito interessante. Essa estrutura que nós temos hoje, interiormente falando, nós priorizamos para que as crianças tivessem conforto lá dentro. Então, uma casa confortável, uma casa espaçosa, uma casa em que as crianças podem se sentir bem. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Nós constantemente precisamos de coisas como alimentos, material de limpeza, brinquedos, roupas e outras coisas. Porque nós somos uma organização sem fins lucrativos, o que significa? Todo o dinheiro que está na instituição serve para manter a instituição. Manter a instituição é pagar funcionário, pagar conta de água, pagar conta de luz, comprar os alimentos. Só que nem sempre é assim. Né? O nosso dinheiro não é como não é com fins lucrativos, é sem fins lucrativos, ele está amarrado a certas demandas. Então, tudo que foge, falta. E aí entra, eu acho importantíssimo, a figura de parceiros como, por exemplo, o Marcelo, que representa os escoteiros aqui em Congonhas. Nós temos várias empresas na região que nos apoiam, que dão esse apoio para nós, né, para casa, e também temos trabalhado nisso, doações de pessoas físicas, pessoas que têm a vontade, que têm o desejo de querer ajudar a instituição, né? E hoje nós estamos trabalhando também para que essas pessoas tenham acesso a gente. A nossa casa, como o Renato falou, não é identificada, mas é aberta. Sim. As pessoas que queiram conhecer, que queiram, basta entrar em contato com a gente vai ter uma conversa, a gente vai dialogar para poder conhecer a casa, conhecer a estrutura, porque é um serviço que está aí para a população, né?